Richard Rasmussen. Dá uma olhada. Na minha concepção, não é isso que vai salvar o planeta. Porque essas pessoas que estão falando em veganismo e estão trabalhando a questão alimentar como um issue, como um problema como mundial. grande a solução, na verdade, isso é apenas um dos problemas. Esse cara pega o celular e usa celular, usa energia elétrica. Já viu, né? Richard Rasmussen participou do Inteligência Limitada. Sim, 2 horas de entrevista. Aí, claro, uma boa parte, tá, não foi 1 hora, mas foi uns 15 minutos, veganismo. E olha, eu tive que fazer um react. Richard, mandou mal, hein? Eu sou o Ricardo Laurino e você está no Momento Veg. Bonitinho, né, pessoal? Não tô falando do Richard, não. Olha meu filho, que bonitinho aqui com 1 ano. Olha minha filha aqui, que gata também. Mas vamos lá. Richard Rasmussen mostrou o quanto ele não entende o que é o veganismo. É interessante isso, porque ele fala bastante sobre isso. Mas é incrível como ele não entende qual que é a ideia do movimento. E nessa entrevista, ele deixa muito claro, não só o fato dele não entender, como várias contradições e vários aspectos bem equivocados em relação ao assunto, enquanto ele trocou a ideia aí com Rogério Vilela, o entrevistador do Inteligência Limitada. Eu vou colocar aqui pra gente ouvir, mas enquanto isso você já deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal e comenta. Tem muita coisa pra vocês comentarem, hein? Você acha que então, vai chegar um lá. dia que ou é vegano ou foda-se, vai ter que ser isso ou não? Só uma viagem dos caras querendo convencer a gente, que nem crossfit. Ou é crossfit ou é... A minha pergunta é, essa jujuba é vegana? Não sei, ela é feita do que? É feita Gelatina. de... negócio de osso, né? Lá no tutano. Fudeu, então. Não sei. Não vai ter jujuba no futuro se for Não, vegano? para. Feio, hein? Não quero estar vivo. Então. Também não quero estar vivo, não. Feio, cara. hein, Richard? Ó, o veganismo não vai salvar. Agora, tá pronto para fazer aquele corte? Vamos lá. O veganismo, Começou errado, né? ele é um movimento fundamentalmente emocional. Que leva em consideração... E fundamentalmente emocional. Não leva em consideração emoções. Tá. O resto... Eu vou parar aqui nesse emocional. Primeiro equívoco absurdo do Richard. O movimento vegano é baseado em questões lógicas, em uma composição de ideias, em uma estrutura argumentativa muito lógica. E claro que tem uma relação emocional. Quando a gente pensa em seres que podem sentir, sofrer e a gente tem um nível de empatia, isso acontece. Não significa que o fato de ter o lado emotivo, emocional, essa questão de empatia, você está anulando toda a base lógica, filosófica, moral e ética que o movimento traz consigo e que, poxa, ele que fala tanto disso podia estudar alguns filósofos que falam todas as bases, mas você vai perceber que ele segue em vários erros. Vamos lá. É discutível. O resto, as outras, nós não podemos discutir horas. Se a gente começar a fazer números de verdade, o veganismo não tem base. Se a gente fala em sustentabilidade, a gente chega ao princípio de que a aquicultura, que é baseada em proteína animal, ela bate qualquer cálculo que um vegano possa fazer. E eu sei que eles vão ficar putos. E na verdade, assim, você... Aquicultura? Aquicultura... Pera. Ele falou da aquicultura, mas antes disso, vocês percebem como ele já se confunde? Porque ele está falando, né, ele começa falando da questão que o movimento é completamente emocional, querendo tirar a parte lógica, racional do movimento. E aí quando ele vai começar a comentar, ele fala em números, ele pula para o lado da sustentabilidade, né? Aí começa a debater algo que ele mais uma vez escorrega, e vocês vão perceber na explicação dele. E olha, é de se admirar ele se confundir, escorregar com essas questões, porque é só olhar os números, ele não dá nenhum número. Ele fala e eu vou explicar aonde que ele está equivocado. Mas vamos lá.
vegano possa fazer. E eu sei que eles vão ficar putos. E na verdade, assim, você... Aquicultura? Aquicultura é, sei lá, a criação de animais aquáticos. Podem tá. ser peixes, podem ser jacaré, pode ser Tá. tantos outros seres vivos. Eu admiro, e assim, eu sou muito atacado pelos veganos, cara. Não vou te E atacar. o que eles não entendem Fica é tranquilo. porque eu sou um cara racional. E eu admiro a iniciativa que os veganos têm. E já fui muito atacado mesmo nessas palavras que eu tô dividindo com você agora, Vilela, porque parece que assim, parece que eu tô assoprando e ao mesmo tempo... Não, Mordendo eu não tô. assoprando. Não, mordendo assoprando. Não tô. Eu acho Fala, que é um bicho. movimento Para de soprar, extremamente fala. válido. Quando você toma por base o amor e o cuidado que você tem com outros seres vivos. Ponto. Vamos parar aí nesse o amor e o cuidado que você tem com outros seres vivos. Lá atrás ele falou que era totalmente emotivo, né? E aí ele traz isso valorizando. Mas eu quero reforçar que esse é uma parte que uma pessoa pode ser vegana sem ter esse sentimento, né? Você ter uma visão de ética, uma visão de amplo respeito, não depende desse amor ao ser vivo, depende de uma análise crítica, você ter um nível de empatia, você entender que aquilo que você também não quer para você, né, que é sentir dor, sofrer, essa é a base. Não quer passar fome, quer ter sua liberdade, todas essas características ou essas necessidades que a gente tem para realmente viver como seres integrais, os animais compartilham disso. Isso não é emoção, não é emotivo, isso talvez nos gere emoção, isso talvez nos gere esse tipo de sensação, mas anterior a ela, você tem, claro, essa visão lógica muito bem sustentada de que os animais merecem respeito exatamente por conta deles terem as mesmas capacidades, compartilharem dessas capacidades nossas. Então, Richard, por favor, queria tanto que ele visse, leia os livros, não precisa ver esse vídeo e tal, mas, cara, você fala tanto disso e ainda não entendeu o movimento. Não entendeu? Tá só ouvindo o Pondé? Coitado, fala do Pondé aí. Vamos lá. A partir daí, por exemplo, eu sou um covarde. Eu admito. Eu sou um covarde. Entro no mercado, eu compro um pedaço de carne que não muge, que não chora, eu sou um covarde. E eu faço isso conscientemente. Eu vou lá, compro um pedaço de uma parte de um boi, de um porco, de uma cabra e saio do mercado como se fosse um produto que não tivesse uma conexão com o ser Um vivo. leite condensado, pão. Não, isso é mais extremo ainda. É vegano mesmo, né? Porque aí não pode tá. nem tirar o leite, nem verdade. a galinha botar o ovo, nem a porra toda. Tá. Aí você vê que não, é vegano mesmo. É vegano, Richard. Você tá falando de vegano, mas não, aí já é aquele mais extremo. Como assim? O vegano é assim, mas vamos lá. Ele se chamou de covarde. Eu não te acho covarde não, Richard. Vou explicar por quê, mas não acho que você seja covarde não. Só que a tua explicação em relação a isso tem as escorregadas. Vamos lá! Tô já dando spoiler. E eu entendo isso. Eu entendo como um movimento e eu admiro o oponente. E já fui atacado por causa disso, e assim, é ridículo. Eu admiro o meu oponente. Eu admiro o oponente porque na minha concepção, não é isso que vai salvar o planeta. Porque... Oponente, porque, na minha opinião, não é isso que vai salvar o planeta. Eu pensei que ele ia falar, porque a gente quebra o pau, porque a gente rebate, um fala, o outro... Não, é porque ele acha que isso não vai salvar o planeta. E, Richard, nós não somos oponentes. Você não é um covarde e nós não somos oponentes. A gente, né, nós veganos, o que a gente quer é inspirá-los. É mostrar para vocês que os nossos argumentos batem aí no peito de vocês, de todas as pessoas. Você mesmo comentou, né, que existe uma relação, né, que você valoriza, você entende isso. Só precisa dar passos adiante, colocar isso em prática. Mas vamos lá, senão não paro de falar. Essas pessoas que estão falando em veganismo e estão trabalhando a questão alimentar como um issue, como Um problema como mundial. grande a solução, na verdade, isso é apenas um dos problemas. Sim, é apenas um, mas é um grande problema, Richard. É um grande problema. É só um dos, mas é um grande problema. Isso sem contar a questão da nossa relação com os animais.
Aqui é difícil, porque a pessoa começa a misturar os assuntos, às vezes a gente perde também, porque ele está falando da questão que é o centro, né? Em alguns momentos ele muda e tal, e embola a gente, mas o centro do veganismo é a nossa relação de amplo respeito com os animais. E de repente ele muda e está falando de sustentabilidade. Então vamos lembrar, é um dos principais, mas a própria questão da sustentabilidade, ela é algo que vem agregada. A nossa relação com os animais independeria, né? Mesmo que a gente tivesse exatamente os mesmos números, o mesmo impacto, que é o que ele fala aí, até ele fala que é pior e tal, se tivesse o mesmo impacto, ainda assim, a gente teria a estrutura principal do veganismo, a nossa relação, nós entendermos que os animais realmente merecem nosso amplo respeito e a gente construir uma sociedade que transforme isso não só num sentimento, né? Ou não só numa visão lógica, bem sustentada, mas em atitudes. Vamos lá. Esse cara pega o celular e usa esse celular, usa energia elétrica, e assim, mas é hidrelétrica, mas hidrelétrica matou tantos animais que tinham ali. Alterou um ecossistema alterou, inteiro né, pra alagar. E proíbe movimentos dos peixes, reprodutivos dos peixes e não sei o que. Então assim, mas aí tudo bem. Aí usa combustível fóssil para enfiar no seu carro e não sei o que. Mas na hora de comer eu sou ecológico. Fuck you. Pera lá, então. Tudo isso que ele falou é fato. A ideia do veganismo é a gente tentar o máximo possível. Esse é o grande problema. É como se você falasse assim, realmente, a gente não tem como, eu gosto de carne, eu como carne, então tem que ter a violência com o animal, não tem jeito. Aí passa um cachorro na tua frente, você dá uma bicuda. Pau, que isso, cara? Porque não tem jeito mesmo, tal. Não faz sentido. A ideia é a gente construir. Richard, lembre-se disso. Nós não temos todas as respostas, mas nós temos um conceito. E o conceito é a gente tentar o máximo possível. Não é difícil entender isso. Então a questão das hidrelétricas, a questão do impacto dos combustíveis e tal, a gente tem que trabalhar sim, buscar soluções sim. Mas não é porque isso não acontece que a gente vai fazer com que o maior massacre de todos, que é o que a gente coloca no prato, que tem maior impacto ambiental, que tem uma agressão absurda em relação aos animais, mais de 1 trilhão por ano, quando a gente pensa em peixe, ele está falando de peixe também, não, é simplesmente a gente falar, já que você usa energia porque teve lá a hidrelétrica e atrapalhou, e realmente a gente tem que pensar, como eu falei, não, então Ferris, já que você faz isso, vamos detonar tudo. Tasca aí o tiro no boi, vamos manter os porcos todos, galinha, todas presas nas gaiolas, vamos pescar bilhões e bilhões de peixes. Não conecta, uma coisa não tem a ver com a outra. Fuck you. Você não é ecológico. A sua pegada é tão grande quanto qualquer outro ser vivo, que inclusive é onívoro. Não é. Aí, sem base nenhuma, né? Sem base nenhuma ele dizer que a pegada ecológica de uma pessoa que retira os produtos de alimentos e retira os produtos de origem animal do prato não tem uma pegada menor quando comparado à pessoa que mantém os produtos de origem animal. Não tem nenhum dado específico em relação a isso. Nenhum. Em diversos aspectos que a gente pode pensar. O principal que eu acho que a gente tem que lembrar e que pouco se fala é a eficiência. E ali o Richard dá uma escorregada tão bonita para eu explicar o que é essa ideia de eficiência da gente se alimentar e ter um impacto muito menor, que vai ser legal eu falar. Eu só quero dizer para vocês, o meu filho, em um isso foi muito legal, podia fazer um vídeo só sobre isso. Faço? Não, eu vou contar para vocês. O meu filho teve um trabalho na escola e eles tinham que entrar num site oficial, eu não lembro agora, que tem alguns que fazem o cálculo da pegada, a pegada ecológica da pessoa. E aí cada um tinha como trabalho de casa, isso faz uns 5 anos, ele tinha uns 10, 11 anos. Trabalho de casa, fazer esse cálculo e levar para a aula. Bom, a professora perguntou, quem teve aí a pegada ecológica que chegou a 3 planetas? O que significa isso? É que se todo mundo tivesse a mesma rotina daquela criança que respondeu, né? Quantas vezes come carne, se viaja, a roupa que usa, aquelas rotinas do dia a dia. Se todo mundo tivesse aquela rotina igual a criança,
teríamos uma necessidade de planetas para atender a todos, né? Então 7 bilhões e pouco milhões de pessoas teria que ser atendido assim. 3 planetas, aí uma garotada levantou a mão. E 2 planetas, uma garotada levantou a mão. 1 planeta, uma garotada... E aí a professora falou, ô Vinícius, você não vai levantar a mão? Ele falou, professora, é que você não perguntou menos do que 1 planeta, o meu deu menos. E aí todo mundo olhou e falou, é claro, o Vini não come carne. Richard, você está bem equivocado, Richard. Vai lá na escola do meu filho e em qualquer escola, você vai ver que você está equivocado. Você pode reduzir impactos, mas nada pode reduzir mais do que uma alimentação à base de vegetais. E vamos ver a escorregada que eu falei que ele dá. Mas isso cria um movimento emocional. E aí o emocional move plataformas, cara. Move. O emocional é um vai starting mudar point, é onde a gente Eu não digo começa emocional, não. um trabalho, é no emocional, mas a gente tem que evoluir isso. O emocional não vai salvar o planeta. Não vai. Concordo. Você precisa de pessoas que trabalhem com o cérebro e com o estômago para poder E com a ciência. E com a ciência. E com a ciência. Sim, com a ciência, isso. Vai estudar, vocês dois aí vão estudar. Como eu falei, não é só o veganismo, mas é um grande passo que a gente precisa dar. E tá todo mundo falando isso, mas o Richard e o apresentador acho que não, né? Tá indo na conversa do Richard. Ai, meu Deus. Para poder fazer medidas, ainda que sejam impopulares, mas que sejam baseadas em dados, em coisas em estudos mais profundos, né? Isso, medidas impopulares. Que coisa mais impopular do que tirar as carnes, leite, ovos do prato das pessoas e mostrar para elas que a alimentação à base de vegetais, que sim, tem muito mais efetividade, pode alimentar, menos impacto. Isso é a coisa mais impopular que tem, mas é muito impopular e é científico. Perfeito, gostei, hein? Só vamos tirar do prato agora. Vamos lá. Quais são as 3 bases do veganismo? Eu vou usar o veganismo porque simplesmente ele é o movimento mais radical de alimentação que a gente tem, tá? Olha esse erro, né? Eu falo, como é que o cara conversa sobre esse assunto e na base dele ele não sabe o que é veganismo. Veganismo é o movimento mais radical de alimentação. Não, gente, lembrem-se disso. Alimentação é uma consequência já. Então assim, você tem uma postura de amplo respeito aos animais. Baseado nisso, você olha e a consequência é, eu não vou comer nada de origem animal, eu não vou usar nada de origem animal na minha roupa, eu vou evitar testes em animais, eu vou evitar... Cara, é isso, é a consequência. Agora, eu entendo uma parte, porque as pessoas conectam mais com a alimentação, é porque 98% dos animais explorados e mortos, né, pela nossa sociedade humana que construiu essa maluquice, essa matança absurda, esse massacre com os animais, em torno de 98% acaba no prato das pessoas ou no copo quando a gente pensa em leite. Então, por isso que as pessoas conectam. Mas é muito importante entender que é consequência já. A alimentação é consequência da nossa postura. Continua seu equívoco aí. Eu não gosto de falar assim. Eu fico com pena às vezes de falar assim, mas continua no erro aí, Richard. Quais são as 3 bases? Sustentabilidade, saúde e humanidade. Tá. Você se relacionar com o objeto, com aquele ser vivo que você está comendo. Como é que você vai... Legal isso. O que ele falou são 3 pilares que levam as pessoas a uma nova postura em relação à alimentação. É interessante a gente perceber que quando você tem uma postura de respeito aos animais, você tira do seu prato esses alimentos e aí você percebe que há uma consequência de impactos ambientais menores, você tem a consequência de melhorar a tua saúde. Então, isso surge, né, no movimento moderno como esse pilar, né, esse tripé que a gente tem. Que ganhamos um novo pilar, que é a questão das pandemias, que muita gente está entendendo agora como isso traz riscos de novas pandemias, essa nossa relação equivocadíssima com os animais. Está escurecendo aqui, deve estar percebendo que está mudando a luz aí, né? Mas vamos lá, Richard. Então, assim, sustentabilidade. Não existe hoje qualquer plataforma mais melhorada do que... Eu vou dar um exemplo do pico, a aquicultura. A aquicultura, você, num espelho d'água, pode, num hectare, produzir muito mais, porque tudo se trata de proteína. Animal, vegetal, não importa. Para nos manter Pro vivos. ser humano. A não ser que vocês
né, Seja- veganos façam menos filhos, Ou faço né, fotossíntese. ou fotossíntese. Bom, Não é? Que não é o caso ainda. Ia ser bom, né? se alguém da sala tá escutando, faz fotossíntese, pode... Não é pra você que a gente tá desliga falando. agora. Desliga agora todos os áudios, porque não é pra você que a gente Não é tá pra falando. você, não tá fazendo mal pro planeta. Mas caso contrário, cara, não adianta, você se alimenta. Então, É assim, proteína proteína. pra queimar e manter a gente vivo. É tá, isso, basicamente. Então, exato. Não, gente, vamos lá. Ó, nutrição, a gente precisa em torno de 15% de proteína na nossa alimentação. Não é proteína. A gente precisa de nutrientes. Nutrientes. Proteína é uma delas. Então, qual o espaço que você precisa para produzir aquele alimento para aquele indivíduo, aquela pessoa, Tá. né? Quanto produz um boi? Quanto produz um hectare? Um hectare de soja, Vou falar ou pra vocês de quanto. alface, ou de brócolis, ou do caralho tomate, que você plante nesse maçã. alqueire, né? Tá. Sem misturar com alho e deixa com azeite, porque isso tudo tem que precisar mais alqueires, tá? Então, aquele hectare onde você plantou a base. Viu o cutucãozinho dele, né? Querendo dizer que não pode temperar. Como se as carnes que eles comem não sejam temperadas. Mas vamos lá. Aquele brócolis que você plantou. Tá. Quanto te fornece? Quantas pessoas você alimenta se você colocar, em vez daquele hectare, um boi? Esse é o cálculo que nós temos que Quem não fazer. fala? Esse é o cálculo. Eu Então, vou falar. o que isso realmente economiza para o planeta Tá. em termos de alimentação? Porque nós todos precisamos de uma Fala, carga Richard. de proteína, Diária. e se vem dos vegetais, dos animais ou da fotossíntese, mas não é não? Precisa de alguma coisa. Precisa. Ele não fala. Então, Deixa eu ver quanto se ele que fala. isso Ele não realmente fala. vale e comparar? Eu Quanto? esqueci uma coisa. Aí entra um outro. Então, primeiro é Primeiro foi o... Já sustentabilidade. Sustentabilidade. Aí Depois, saúde. Mas vamos lá. Aqui no Brasil, em 1 hectare dá em torno de 65 quilos de carne. Em 1 hectare, durante um ano, você produz em torno de 65 quilos de carne. Se você fizer o mesmo trabalho e plantar feijão no mesmo hectare em um ano, você vai conseguir 1 tonelada de feijão. Se você fizer com soja, você vai ter um pouco mais de toneladas do que do feijão. Se você fizer de batata, você vai ter em torno de 27,9 toneladas de batata no mesmo período e no mesmo espaço, 1 hectare que você faria de um boi, 65 quilos. Aliás, de um boi não, é o máximo que você consegue de quilos em 1 hectare se você utilizar para produzir carne de boi. E aí ele falou da aquicultura, né? Vamos pensar, olha que interessante, porque ficou bonito, né? Você faz lá um espelho d'água, põe os peixes e os peixes crescem, comendo água. Comendo água, Richard. Os peixes que você está pensando na aquicultura vão comer água. É isso? Não, eles comem ração. Você teve que dar comida para esse peixe, Richard. E essa comida foi plantada. É ração. Como o boi come na época do abate, da engorda. Como fazem com os porcos, os frangos. Também é com essa piscicultura maravilhosa que você está falando. Agora, todo peixe faz o quê? Ele come e, como qualquer animal, ele gasta energia porque ele precisa crescer e se manter vivo. Como a gente faz, por isso que a gente tem que comer mais, porque a gente gasta, o peixe também. Agora, o que é mais inteligente e eficiente? Você dá para o peixe gastar uma parte, e normalmente você está falando em a cada 3, 5 calorias ele devolve 1 caloria, em média, às vezes mais, às vezes menos. Um boi até 11 calorias, até 15, para devolver 1. Se você entrega tudo isso para o ser humano, como que você não está sendo mais eficiente, mais sustentável, Richard? Como? Vai lá ver isso. Poxa, aliás, vou dar a dica aqui, quem quiser saber mais sobre isso, tem um livreto na Sociedade Vegetariana Brasileira, que são mais de 60 páginas, com vários estudos não de veganos, de instituições oficiais não veganas. Vai lá, tá de graça, você baixa lá svb.org.br/livros Comendo o Planeta. E aí, na próxima entrevista, Richard, não fala assim, Richard, não dá essas mancadas. Eu tô nervoso, Richard. Vamos lá. Saúde. Saúde é o papo de que é muito Saúde. melhor pro corpo você não pegar essas toxinas animais, alguma coisa Que assim. toxina? Né? Então, tá, não sei, mas é peraí, isso. Né? pra você manter aquele tomate bonito, vermelho, você faz o quê? Você reza?
Não. Não, você põe agrotóxico. Tá. Ah, mas eu não uso, eu compro só orgânico. Beleza. Conservação se faz em escala. Não se faz com um cara que mora num apartamento e desce do apartamento e gasta R$10 num maldito tomate ou numa maldita maçã orgânica, R$10. Isso se faz com escala, o povo, é isso. Quando você atinge o povo, não é o rico que pode brincar de ser orgânico. Entendeu? Como é fácil brincar de ser orgânico quando você tem dinheiro. E o povo? Peraí, primeiro, tem vários pontos. Primeiro, Richard, ainda que o que você esteja falando tivesse, né? Se tivesse alguma base do que você está falando, cara, você poderia. Porque você não está nessa situação de, o que eu vou comer? Você tem dinheiro. Então você explicar a tua atitude jogando para os outros o que eles fazem é um absurdo. É tipo falar, eu roubo suquinho lá no mercado porque os outros também roubam. Não faz sentido. Mas não é essa a questão. Richard, você não come tomate também? Você não come nenhum vegetal, você só come carne. Você é um leão. Para, Richard. Você também utiliza, e pior, o animal que você come, aí a carne que depois você conta, que você falou que você era covarde, eu não acho. Isso aí não é covarde, isso aí é herança cultural, é a construção de uma sociedade que a gente criou. Você vai lá e compra. Não tem nada de covardia isso. Isso não significa. Mas, voltando, quando você come um animal, ele foi alimentado por soja. A tua agricultura lá, por milho, por sei lá. A soja, o milho são os principais alimentos desses animais que são utilizados para alimentação das pessoas. E o que acontece? Essas plantações, essas monoculturas são as que mais recebem agrotóxicos. São as maiores. E quem come isso, Richard? Os animais, que depois vão no teu prato que você compra lá no mercado. E o que acontece com a carne? Bioacumulação é o que acontece. Os agrotóxicos estão mais presentes ou em quantidade equivalente nas carnes. Já tem vários estudos mostrando isso. Ou seja, mesmo que a gente não falasse da carne, você também come o tomate. Ou então você come o orgânico, que é legal, se você puder, ótimo. Você cria um ambiente propício para mais pessoas plantarem, para ir caindo o preço. Agora, falar que porque o povo lá não pode, você pode, você vai falar, vou fazer. Então tá, então anda a pé, né? Sai da tua casa também, porque o povo não faz sentido. O que a gente quer é que todo mundo tenha condições. É a gente transformar e criar um ambiente para que essas pessoas que estão excluídas, e agora nessa situação ainda, né? Então não é cobrar delas, não é, mas é a gente construir uma sociedade que tem uma nova visão. E você, como um cara que tem condição, não deveria explicar usando o exemplo deles. Não, você tem que usar a tua realidade. Faz muito mais sentido, né? Vamos lá. Quando você atinge o povo, é que você faz escala e aí você faz conservação. Fora disso, é falácia. É falácia. Podem falar o que quiser. Falácia nenhuma, Richard. Você que criou aí o que minha mãe gostava de dizer que não é falácia. Você está fazendo aí um sofisma. Você está pegando elementos para chegar num resultado diferente do que na verdade teria. Você come tudo isso igualzinho. Você também come vegetais e ainda come as carnes. Você ainda faz isso. Ou seja, a gente teria muito mais facilidade de chegar se a gente tivesse criando uma nova sociedade, uma nova visão, mas não é o que a gente faz. A gente continua alimentando essa indústria continua vendendo a ideia de que é necessário, as pessoas tentam, buscam, aí quando vai reduzir imposto, reduz nesses alimentos, porque tem uma série de lobbies e tal, e aí a gente fica nesse ciclo aí vicioso e as pessoas acabam dizendo, não dá. Claro que dá. E não tem nada de falácia, não. Falácia, aliás, sofisma, foi o que você acabou de fazer aí. Pegou elementos para chegar num resultado que quando você soma, não chega a esse resultado que você está querendo dizer. Pode falar, a maioria dos veganos que estão ali são veganos de apartamento, cara, que vivem ali e falam conversa mole, cara. Desce pro povo, vai pra favela e fala sobre veganismo, cara. Você tá brincando comigo? Não atinge, não chega lá, mano. Isso é conversa de gente que tá acomodada, ou filho de alguém que paga a conta, não tem outros problemas, ou alguém que vive na conta do pai, ou alguém que vive na conta exatamente dessa dialética, dessa discussão, tá?
tem nada a ver isso. Claro que a gente não deve cobrar dessas pessoas. A gente pode levar e seria um benefício, porque a comida vegetal é mais barata. Isso é claro, traz benefícios para a saúde. As pessoas iam estar mais aptas também a enfrentarem o dia a dia, tudo. Ou seja, jogar a ideia de que é porque são pessoas que acabam tendo mais informação, que é essa a grande questão. As pessoas acabam tendo mais informação, que é o que realmente é elitizado na nossa sociedade, né? Então às vezes falam, o veganismo é elitizado. É a informação. E veganismo depende de informação. Então a gente acaba tendo menos informação para as pessoas que não recebem, né? Não têm acesso a isso, mas não é só em veganismo. Não é só no veganismo. E aí transfere-se quanta coisa que ele faz que lá na favela não dá também, que o pessoal que não tem acesso acaba não conseguindo. Aí eu vou falar, então para, porque não faz sentido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente sim precisa construir formas desse pessoal não só ter informação sobre veganismo, mas ter acesso a novas condições de vida, a ter acesso à educação, a ter acesso a uma condição de vida melhor e aí poder fazer novas escolhas. Mas essas escolhas só vão ser possíveis se a gente não ficar criando essas mentiras. Essas mentiras não, é? Essas histórias mal contadas. Ele chamou de falácia, eu falei de sofisma, porque cria um ambiente equivocado a respeito de um tema que é super sério, que pode ser agregado para muitas pessoas, mas que dessa forma, desconstruindo de uma forma nada a ver com o contexto, é muito ruim e acaba gerando esse ciclo, de novo eu vou falar, vicioso e negativo para o movimento. Mas a gente está crescendo, mesmo com esse tipo de fala, hein? Vamos lá. E a terceira é o que não tem como discutir. Que o amor aos animais. Isso De fato, a gente mata animais para comer. desde Isso o começo é dos triste. tempos. Isso é triste. Desde o começo dos tempos. Sim. Agora, Vilela, eu vou te perguntar. Você tem 51 anos de idade. Você passou coisa pra caralho, não toda a vida passou? Sim. Eu também. 38 anos. Podemos morrer amanhã, não é? Tá. Sim, Podemos morrer amanhã, né? Tranquilo. Tem história pra contar. Quando alguém perguntar como é que o Vilela morreu, você aí vão falar, não, a mulher morreu, você não acredita. Tava lá, tomou uma Heineken com cogumelo com lixo e tomou um golinho de carne e morreu ali. Que desgraçado. Você quer que lembre disso ou você quer que lembre a história que você, Vilela, construiu na vida inteira? Claro. Claro que é essa opção. Como você viveu, não como você morreu. Se a gente for ver como os animais vivem, primeiro, eles não constroem história nenhuma. Nenhuma. E depois ele fala alguma coisa aí que dá pra gente debater também. Nenhuma. A história deles é de tristeza, sofrimento, exploração absurda. De bilhões deles. Segundo, eles morrem muito cedo. Você pensa em frangos, eles já estão grandão porque desenvolvem na indústria, né? A indústria fez esse trabalho. Eles têm 38, 40 dias, já morrem. São bilhões deles por ano. Chega a 30, 40 bilhões de frangos. Eu nem lembro, acho que é mais até. Então você tem números absurdos de animais que não vivem, não tem história, Richard. Não tem história. E mesmo assim, para você criar uma história, você tem que viver de acordo com as suas possibilidades. Como você querer controlar os animais como a gente faz na indústria e dizer que eles estão vivendo algo? Para! E aí tem gente que fala, então abre o portão e libera os cachorros. Os cachorros estão inseridos, eles já não conseguem mais viver no ambiente selvagem deles, eles foram inseridos na nossa sociedade, agora papel nosso é acolhê-los. Né? Então quando a gente pensa nisso, nós estamos acolhendo, tentando dar o melhor. Agora, quando a gente pensa na indústria de produção de animais para consumo, aí não, é utilizando o animal para atender uma vontade sua. Então, nada a ver. E a morte, é muito bonito falar isso, mas na hora de morrer todo mundo se ajoelha e não quer morrer, a gente luta para não morrer. A morte existe, é fato, mas a gente não quer que ninguém determine a nossa hora de morrer. Ah, mas o leão come. Mas nós não somos leões. O leão também mata outros filhotes de outros leões. Nós não fazemos isso. E se formos fazer, vamos preso. E ainda bem que a gente tem leis para evitar isso.
Por quê? Porque a nossa natureza desenvolveu a capacidade de senso crítico, de análise crítica, e criamos, né, uma forma de convivermos respeitando essas vontades, essas necessidades que a gente tem ligadas à vida, a não querer morrer, às liberdades e assim por diante. Richard, nada a ver isso, Richard. Vamos lá. O argumento eu não tenho o que falar mesmo. É óbvio que seria melhor. Aí eu vou jogar uma pra você. Só pra fuder o espectro. Isso não significa que seja uma opinião minha em nada. Eu só quero jogar pra que a gente pense melhor. Tá. Você tem um animal que a vida inteira viveu dentro de um chiqueiro, um porco. Vamos pegar um porco? Pode ser um porco? Pode ser. Viveu a vida inteira dentro de um chiqueiro. Um quadrado de 2x2, comendo a ração, o que ele dá. Pra um dia o Vamos cara pensar. chegar ali Matar. e levar. Aí você tem um animal que tá na floresta, cheirando o ambiente, Terrível. fudendo com as fêmeas que tem ali. E aí um dia uma flecha, uma bala atravessa ele e mata ele. A pergunta é: quem você acha que foi mais feliz? Não precisa responder. Mas eu vou responder, Richard. Eu vou responder. Como não precisa responder? O animal que ia ser mais feliz é o que não vivesse no chiqueiro e não tomasse uma bala. Continuasse, como você falou, transando com as fêmeas, vivendo ali, no ambiente que ele nasceu para viver. E aí eu imagino, né? Porque você tá pensando em, não, seria melhor todo mundo... 7 bilhões de pessoas, vamos sair todo mundo caçando. É isso, é essa ideia que a gente tem de modelo. E eu escuto ainda a gente falar assim para mim: os meus ancestrais não aprenderam a caçar para eu comer brócolis. Acho lindo. Então teus ancestrais desenvolveram um monte de tecnologia e agora vai todo mundo sair para caçar. Que desenvolvimento, 7 bilhões de pessoas na selva lá. Não é 7 bilhões, né? A gente pode pensar que os filhos não vão. 2 bilhões. Mas que futuro bonito que vocês estão criando. Vamos lá. Com isso eu não quero dizer nada mais, porque eu sei que as pessoas vão extrapolar isso para outras coisas, mas é apenas um modo de você pensar sobre ângulos diferentes, cara. Quais as escolhas que você teria na vida? Quais as escolhas? Você pode comer aquele animal que viveu no chiqueiro, você pode comer aquele animal que teve uma vida boa, tal, e aí você vai lá e mata, ou você pode comer vegetais e não mexer nem no animal, nem colocar ele no chiqueiro e nem ir lá na selva, na natureza, ir lá buscar, dar uma de predador, sendo que a gente não precisa. Esse é o ângulo diferente, Richard. Esse é o ângulo que você tem que pôr, porque você não está mudando o ângulo. Você mantém o ângulo do teu prato ter carne. Você não mudou em nenhum ângulo. Você só mudou a forma dessa carne chegar. Mudança de ângulo, mudança de sociedade, construção de uma nova visão, está muito mais ligado ao veganismo. Que sim, como você falou, tem a questão emotiva, mas tem muito mais ligação lógica de uma construção de uma sociedade ética, que respeita os animais, que sentem, que lutam pela vida, que não querem sofrer, que não querem passar fome, frio, como nós. Isso sim é olhar por um outro ângulo. E aí ele vai terminar, inclusive a minha bateria está acabando aqui também. Quer ser um cara de viver em 2x2? Ou ter a oportunidade de viver a vida e tomar seus riscos que a vida tem? Porque isso a gente faz todo nosso dia. Todo dia quando a gente acorda, a gente tá tomando nossos riscos. Cada decisão A gente não toma. sabe Não. o que vai acontecer, mano. Você vir aqui é um risco. É tudo um você risco, atravessar cara. a rua é um risco. Você... Tudo. Sim, é um risco, mas eu acho demais isso. Tipo, é tudo um risco, então ferre-se. Vamos matar, vamos fazer, porque assim é um risco. Gente, pensem bem. Rogério, não cai nessa do Richard. Pensa bem, você atravessa a rua, mas tem leis para evitar que um carro passe por cima de você. A gente cria relacionamentos entre nós, a gente cria uma identidade social para as pessoas se respeitarem e a gente poder viver dentro dos riscos, mas minimizando eles. Por que a gente vai transformar isso numa postura nossa? Ah, então já que tudo vira... Então eu vou fazer parte desse risco da pessoa. Eu vou fazer isso. Ah, com o animal também. Não faz sentido. Tá acabando a minha bateria. Richard, por favor,
por favor, quando for falar de veganismo, repense, estude de novo. Aliás, estude, porque é importante para você realmente falar coisas que façam sentido em relação ao movimento. Você pode até não concordar, mas tem que fazer sentido com o que o movimento quer dizer. É isso aí, gente. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Espero que o Richard não dê mais bola fora, hein? Valeu, abraço.